Pluto Volume 5, a do 181ª HQ que eu estou lendo este ano. Este aqui é um mangá do Naoki Urasawa, que eu já venho lendo há muito tempo, e eu já cheguei agora, já passei da metade desse mangá, na verdade. Ele tem 8 edições, e agora, tendo terminado essa, estão me faltando 3. Neste volume, eu sinto que eu consegui perceber um dos grandes temas que a série envolve. É claro que ele lida bastante com robôs e com os sentimentos dos robôs, como os robôs vivem em conjunto com a sociedade humana. Mas eu acredito que o principal tema que Naoki Urasawa busca resolver aqui é o ódio. Se os robôs são capazes de odiar e o que um robô capaz de odiar poderia fazer. E mais do que isso, o que é o ódio dentro da... O que são as emoções negativas dentro da personalidade de um indivíduo, de um ser senciente. E o que as emoções e como as emoções negativas podem ser necessárias para que haja uma vida livre. Ou pelo menos essa é uma das teorias do Dr. Tema, que foi o criador do Atom, o Astro Boy, em que ele aparece, na edição anterior o Astro Boy foi morto, mas ele é colocado para ser consertado, digamos assim, e há um esforço para tentar fazer com que ele volte, mas o Dr. Tema não consegue. Então, o Dr. Tema fala para o Dr. Oshima Naso sobre com a tentativa dele de fazer o robô perfeito. Robô perfeito que ele fez no passado. Onde ele tentou reunir 6 bilhões de personalidades de todas as pessoas na Terra e implantar nesse robô. Para que ele pudesse trabalhar, processar todas essas personalidades e criar uma personalidade própria. E assim despertar como uma criatura senciente e verdadeiramente humana, digamos assim, sem nenhuma característica de um robô. No entanto, preso em laços infinitos de analisar todas essas personalidades, o robô nunca despertou. O robô nunca quis despertar. E o Dr. Tema percebeu que para fazer com que o robô despertasse, o que ele poderia seria induzir um erro proposital e um desequilíbrio de emoções, inserindo emoções negativas que acabassem forçando o robô a pender para um lado e assim despertasse, porque, segundo ele, talvez apenas uma mente capaz de errar possa ser de fato uma mente perfeita. E ele fala para o Dr. Oshiminazu que raiva, tristeza e ódio poderiam ser coisas que, injetando esse robô, ele poderia despertar. E que, da mesma forma, Atom poderia despertar novamente se essas coisas fossem inseridas nele. Mas o que despertaria talvez não fosse mais Atom. Talvez fosse eles acabassem criando um monstro, porque ficaria completamente dominado por essas sensações. Em paralelo a isso, o Geist também que é o protagonista, né? Ele que está investigando o caso dos assassinatos de robô. Ele também tem uns momentos dele em que ele continua protegendo o sujeito lá, que ele matou o irmão, ele já se lembrou de tudo, de como ele assassinou um humano. Ele foi só 2 robôs, na verdade agora 3, né, assassinaram humanos até então, e ele foi algo que surgiu naturalmente, digamos assim, como se fosse uma própria resposta evolutiva da inteligência artificial dele. Não foi algo artificial, como por exemplo o que o Dr. Tema propõe lá enquanto está falando do Pluto. Do Pluto não, mas eu acredito que seja do Pluto que ele está falando, ou então de algum outro robô que tem importância na obra e que está circulando aí na história. Já que ele fala que dessa questão da experiência que ele fez, de que o robô não chegou a despertar, mas eu acho que provavelmente o robô despertou sim, e que vai ter alguma ainda influência na história. E o Geist, depois disso, vai visitar o Darius IV, que era o rei da Pérsia, o país lá que foi destruído e que está relacionado no meio dessa conspiração toda dos assassinatos dos robôs, e porque teve a equipe de investigação Bora, que estão sendo visados e assassinados também, junto com os robôs mais poderosos da Terra. E falando em robôs mais poderosos da Terra, um deles acaba sendo também vitimado nessa edição, que é o Hércules, e agora estão sobrando apenas dois robôs. 2 dos robôs mais fortes do mundo estão sobrando, que é o Epsilon, que é o robô que não participou dos conflitos, não participou da guerra, e o próprio Geist. Já foram vitimados o Mont Blanc, o mangá começa na verdade com a morte dele, o North Number 2, o Brando, o Atom
E agora o Hércules, estando faltando dois. E o desenvolvimento desses personagens robôs que vão sendo assassinados, o autor faz questão de desenvolver eles, muitas vezes pouco antes deles morrerem. E eu acho que uma das melhores coisas do mangá, que como eu falei no vídeo anterior, a história em si, essa investigação, esse mistério todo não está empreendendo tanto quanto o desenvolvimento dos próprios personagens robôs e o papel deles no mundo, a forma como eles encaram a vida, sua própria existência artificial, seus próprios sentimentos, a falta deles, e toda essa vida simulada que eles podem viver. E realmente eu acho que é nisso que o mangá brilha, e não tanto nessa história de mistério, que eu acho que os recursos que ele usa para gerar esse mistério não me atraem tanto, porque o autor vai ensinando muitas coisas sem o devido preparo, sem pronunciar essas coisas, e acaba que me perde nisso, de eu não ter essa possibilidade de estar vendo as coisas se desenrolarem e estar tentando entender antes delas serem reveladas. Mas ainda assim é uma obra muito boa de ler, por causa das outras qualidades que o mangá oferece, e eu estou curtindo bastante esse progresso, essa leitura aí que eu estou fazendo de Pluto. Embora dos 3 mangás que eu li do Urasawa, até agora seja o meu menos preferido. Eu ainda prefiro Monster e depois Fifty Century Boys, então Pluto, nessa ordem. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, onde eu voltarei com... não sei ainda se eu vou dar uma pausa do que eu já estou lendo, se eu vou trocar para outras coisas, eu vou descobrir. Mas é isso, e até a próxima.